Olá, pessoal. Bem-vindos a um mundo esquecido, onde o passado e a beleza se encontram em ruínas. Neste vídeo, exploraremos as construções abandonadas mais belas do mundo. Esses locais carregam consigo histórias intrigantes e despertam a imaginação, convidando-nos a refletir sobre a efemeridade do poder e da grandiosidade humana. Prepare-se para se maravilhar com esses locais que, apesar do abandono, ainda exalam uma aura única e cativante. Vamos começar com o Castelo de Miranda, em Namur, Bélgica. O Château Miranda, em Namur, iniciou sua construção em 1866 pelo arquiteto inglês Edward Milner para a família Liedekerke de Beaufort. O castelo estilo neogótico só foi concluído quando a Torre do Relógio foi erguida. O castelo foi abandonado em 1991 e hoje está quase totalmente destruído após sofrer um grave incêndio, além da decomposição do tempo. Forte Maunsell, Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à constante ameaça de ataques aéreos que o Reino Unido sofria por parte dos temidos pilotos alemães, o engenheiro britânico Guy Maunsell propôs a construção de diversas fortalezas navais. Instaladas nos estuários do rio Tamisa, em Londres, e do rio Mersey, em Liverpool, a ideia era a de reforçar a defesa antiaérea britânica e minimizar os danos provocados pelos bombardeios. Diversas estruturas, que ficaram conhecidas como Fortalezas Marinhas de Maunsell, continuam de pé até hoje, servindo como tristes e obscuros lembretes de um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade. Todas as fortalezas que restaram se encontram abandonadas, enferrujando sob a ação do mar e do tempo. Elevador de Gordejuela, Espanha. A ilha de Tenerife, nas Canárias Espanhola, é um lugar muito visitado por turistas, especialmente que viajam em transatlânticos fazendo cruzeiros. A ilha está entre os melhores destinos da Europa. Contudo, a maioria dos viajantes que costuma desembarcar em Tenerife nem sabe da existência do elevador de Gordejuela. As ruínas do elevador de águas de Gordejuela, em Los Realejos, também é conhecido como Casa Hamilton. Construído em 1903 com o objetivo de bombear águas das nascentes para as plantações de banana no Vale Orotava. O sistema estreou o uso de máquina a vapor em Tenerife. Algumas partes já desabaram e agora o edifício está em ruínas, sem telhado, portas ou janelas. Mesmo assim, a composição do cenário à beira do oceano fazem da estrutura, embora abandonada e velha, um lugar que impressiona por sua beleza. Castelo Bannerman, Nova York, Estados Unidos. Em pleno rio Hudson, cercado por uma das principais metrópoles do mundo, fica um curioso pedaço de história e ostentação, longe das luzes cintilantes da Big Apple. Trata-se do Castelo de Bannerman, um luxuoso edifício em ruínas na ilha rochosa de Polepel. Seu proprietário, o escocês Francis Bannerman, criou uma empresa de material militar no início do século XX e comprou esta ilha em Nova York para transformá-la em um depósito seguro para as armas e seu arsenal. Hoje, a ilha e o castelo abandonado oferecem uma beleza cativante. Farol Rubjerg Knude Fyr, Dinamarca. O farol de Rubjerg Knude fica no município de Hjørring, no norte da Dinamarca. Sua construção data de 1899. O que chama a atenção é que o farol está em um penhasco chamado Longstrup Klint, a 60 metros do nível do mar. Esta imponente construção quase enterrada na areia é um dos grandes atrativos da costa norte do país. Sua localização estratégica, à beira de um desfiladeiro, faz com que essa torre de 23 metros de altura tenha vistas simplesmente mágicas. A erosão característica da região, porém, ameaça derrubar o farol com o passar do tempo, o que torna a visita ainda mais urgente. Outra curiosidade é que já funcionou um museu e até uma cafeteria. Mas devido à erosão costeira e ao deslocamento de areia na região, o lugar foi abandonado em 2002. Castelo da Dona Chica, Portugal. Um castelo português neorromântico que acabou envolvido num vórtice de burocracia é o sexto destino dessa lista. O Castelo da Dona Chica, batizado em homenagem à sua primeira proprietária, de origem brasileira, fica na cidade de Braga e começou a ser construído em 1915. Ao longo dos anos, teve diversos proprietários e inúmeras funções, mas acabou abandonado em meio a disputas legais, ficando em um estado avançado de degradação. Ainda assim, permanece digno de uma visita. Kolmanskop, Namíbia. É uma cidade fantasma no deserto da Namíbia, construída em 1908, com a intenção de explorar a busca por diamantes naquela região. Os alemães foram os seus habitantes, e a exploração do minério trouxe desenvolvimento para a cidade. Foram construídas casas no estilo alemão. Havia também hospital, salões de festas, escola, cassino e até uma estação de raios-x. Após 40 anos de existência e intensa vida, a cidade foi abandonada em razão do esgotamento das pedras preciosas. Com o passar dos anos,
A localização em meio ao deserto fez com que a areia invadisse as propriedades, e hoje é difícil imaginar que ali já funcionou tantas coisas. Hoje praticamente só existem dunas e mais dunas. Cemitério de trens do Salar de Uyuni, Bolívia. O Salar de Uyuni, maior deserto de sal do mundo, fica na Bolívia, país vizinho ao Brasil. E um dos seus atrativos mais inusitados é o famoso cemitério de trens. Trata-se de um amplo espaço em meio ao deserto, cheio de locomotivas enferrujadas, onde parece que o tempo parou. Os veículos circulavam pela região no início do século XX, carregando minérios como estanho, cobre e prata. A ferrovia foi desativada por volta da década de 1930, mas os veículos permaneceram. As antigas peças são um verdadeiro museu a céu aberto. Humberstone, deserto do Atacama, Chile. Nem só de paisagens naturais vive o deserto mais árido do mundo, o Atacama. A região atrai visitantes também, pois encontra-se um dos patrimônios mundiais da Unesco, o Humberstone, uma cidade formada a partir da extração de salitre. O setor aqueceu a economia chilena por 60 anos. Atualmente, Humberstone é quase uma cidade fantasma, mas com muita história para contar. Um verdadeiro museu a céu aberto. No que restou da cidade, é possível contemplar casas, hotéis e estação de trem. Estação de comboios de Canfranc, Espanha. A estação de comboios de Canfranc é uma antiga estação ferroviária nos Pirineus espanhóis. Foi considerada uma das estações de trem mais luxuosas do mundo. A estação foi bastante utilizada na Guerra Civil Espanhola e também na Segunda Guerra Mundial, tendo transportado até os nazistas. Em 1970, houve um descarrilamento de um trem, causando assim o fim dos serviços internacionais da estação. A partir disso, Canfranc permaneceu aberta atendendo a trens locais e sofreu um grande declínio, ficando o local abandonado. Recentemente, há a intenção de revitalização da estação. Castelo do Notar, Escócia. Erguido no topo de uma impressionante falésia, sua construção é do século XIII. Na Idade Média, o castelo serviu de vigilância na circulação de navios naquele mar. Hoje em dia, o castelo está em ruínas e pode receber turistas que, além de apreciar a paisagem do oceano, avistam também a cidade. O acesso ao castelo é através de uma trilha que passa por um caminho estreito e uma escada íngreme. O filme Hamlet, da década de 90, foi gravado aqui. Castelo de Eilean-Donan, Escócia. Foi construído em uma pequena ilha nas altas terras escocesas. Foi inaugurado no século XIII como uma defesa contra os povos vikings. Um fato bastante interessante sobre o Eilean-Donan é que ele é um dos únicos castelos a possuir uma escada em espiral para canhotos entre todos os castelos da Grã-Bretanha. Isso tudo porque um dos seus reis era canhoto. O castelo também tem fama de mal assombrado, em razão de ter havido um assassinato no local. Mas o fato é que os turistas não se importam com isso e fazem dele um dos castelos mais fotografados da Escócia. Avião abandonado em Bali, Indonésia. É isso mesmo que você ouviu. Um avião abandonado próximo à praia de Pandawa. O problema é que ninguém sabe ao certo como ele foi parar ali. E é claro que um objeto bastante inusitado no meio de um terreno baldio deveria se tornar atração turística. A teoria que mais acredita-se é que o avião foi leiloado por algum empresário e foi colocado ali para transformá-lo em um restaurante ou pousada. Pripyat, Ucrânia. É uma cidade fantasma da Ucrânia. O lugar fica bem próximo à usina nuclear de Chernobyl, lugar onde ocorreu o maior acidente nuclear da história, em abril de 1986. Pripyat tornou-se assustadora, pois ainda há vários objetos esquecidos no momento da evacuação por seus antigos moradores, como brinquedos, roupas, discos, além de ser um lugar onde os cientistas acreditam ser uma região bastante radioativa, não sendo seguro viver nele. Ilha Gunkanjima, Japão. A ilha de Gunkanjima é uma das ilhas não habitadas da província de Nagasaki. Foi povoada de 1887 a 1974, quando serviu como base de extração de carvão. O local é assustador por suas imensas construções em ruínas bem no meio do mar. A ilha já foi cenário de um dos filmes do 007. Os grandes prédios um dia serviram de casa para a população de 5.000 habitantes, uma densidade demográfica grande para o tamanho da ilha. Por esse motivo, o espaço foi sendo aumentado por prédios. A maioria da população se dedicou ao minério, até que em abril de 1974 houve a desativação da mina e os residentes deixaram a ilha. Com isso, o lugar ficou conhecido como Ilha Fantasma. Chegamos ao final deste vídeo, explorando os lugares abandonados mais fascinantes do mundo. Espero que tenham aproveitado essa jornada emocionante. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e comente se você já viajou para algum desses lugares. Compartilhar esse vídeo com todos aqueles que também apreciam as maravilhas ocultas deste mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.